Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um curso aqui do Portal Programando. Dessa vez vai ser um curso de orientação a objeto com a linguagem Java. Vamos também apresentar os conceitos da linguagem, então não vamos focar apenas na orientação a objeto, vamos apresentar também os conceitos para quem ainda não conhece a linguagem Java. Lembrando que o conteúdo dos cursos também estão disponíveis como podcast, então vocês podem ir em qualquer agregador de podcast e pesquisar por Portal Programando que vocês vão ter acesso ao mesmo conteúdo. E vocês também podem acessar o portal programando.com.br e retirar o seu certificado. Então lá vocês vão fazer algumas atividades, podem retirar o seu certificado. Tudo bem? Então aguardo vocês aqui neste curso. Espero que vocês gostem. Boa aula! Nessa primeira aula, pessoal, a gente vai ter o primeiro contato com a linguagem Java. Eu vou falar também um pouquinho dessa parte mais teórica. Essa vai ser a primeira aula e vai ser, acho que a aula mais teórica que a gente vai ter durante o curso. As outras aulas vão ter muito mais parte prática, muito mais contato com o código. Tudo bem? Então nessa primeira aula tenha um pouco de calma que a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem para vocês entenderem o que é a linguagem Java em si. Bem, para que a gente tenha um primeiro contato em Java, é muito importante que vocês entendam que quando a gente estiver trabalhando com a linguagem Java e principalmente com linguagens orientadas ao objeto, a gente sempre vai trabalhar com os conceitos de classe. E dentro dessas classes a gente vai ter métodos. Eu vou entrar um pouquinho mais para frente sobre quais as definições de uma classe, de um método, mas é bom que vocês já vão tendo familiaridade com essas palavras. Eu vou falar bastante sobre classe, sobre métodos, sobre atributos, tudo bem? E os programadores, eles são responsáveis por criar essas classes dentro do Java, então vai ser parte das nossas responsabilidades como desenvolvedor. Tudo bem? Vocês vão perceber também que o Java ele já vai trazer para a gente uma série de ferramentas, a gente chama de biblioteca, e também conhecidos como Java API. Então, vocês vão ver que uma das possibilidades, uma das facilidades de utilizar a linguagem Java é justamente essa gama de ferramentas de biblioteca que ela já traz para a gente, ok? A linguagem Java, pessoal, é uma linguagem que a gente chama de linguagem multiplataforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que os mesmos software que a gente desenvolve para o Windows, a gente pode executá-lo lá no Linux ou no Mac. Então, é uma linguagem que a gente consegue executar em múltiplos ambientes, certo? Então, não importa qual sistema operacional, o software Java ele tem a facilidade de ser executado em todos esses ambientes. Devido a essas características, o Java ele possui 3 ambientes de desenvolvimento: o JSE, o JE e o JME. O que a gente vai focar neste curso é o JSE, que é o Java de uso mais amplo. A gente usa nos computadores, que a gente já está mais familiarizado. O Java EE, que é o Enterprise, é o Java com mais rigor na segurança, certo? São softwares mais robustos que têm a tendência de ser softwares mais empresariais, um ambiente mais empresarial. E o JME, que é o Micro Edition, é uma versão do Java focada em desenvolvimento para plataformas menores, então dispositivos com pouco poder de processamento, ou dispositivos com pouca memória. Então o Java ele tem essa diferença, mas para esse curso e para a vida no geral, a gente costuma utilizar o JSE, que é a versão mais comum da linguagem e da plataforma Java. Lembra que eu falei que o Java é uma linguagem multiplataforma? Pois é. Então, como que isso acontece? Como que é esse ambiente de execução da linguagem Java? Acontece o seguinte: quando você está lá codificando o seu código, você gera as suas classes no Java, a gente já vai falar sobre essas classes. Quando vocês estão gerando o seu código e vocês pedem para que gere o executável, o software executável, o que acontece na verdade? O Java ele vai gerar uma camada, ele vai gerar a sua aplicação que vai rodar em cima de uma máquina virtual do Java, ou seja, acima do sistema operacional, a gente vai ter uma camada a mais que é a máquina virtual do Java. Então, por isso que a gente consegue executar o mesmo código-fonte, o mesmo software, o mesmo programa, em sistemas operacionais diferentes. Por quê? Porque, na verdade, o seu software não está executando em cima do sistema operacional. Ele está executando dentro da máquina virtual do Java. Isso permite que a máquina virtual execute em cima de qualquer sistema operacional. Tudo bem?
Bem, uma coisa que a gente precisa de entender é como que funciona, né, a linguagem Java. Um tópico importante que vocês podem encontrar na literatura é falar que a linguagem Java é uma linguagem compilada e interpretada. Mas espera aí, o que é uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada? A linguagem compilada é aquela linguagem que você faz o seu código-fonte, manda compilar e aí ele gera um executável. Então, por exemplo, no Windows, ele gera aquele arquivo .exe. Qual que é o principal lance aqui? O principal lance é, após ele gerar aquele arquivo exe, você não precisa mais do código-fonte. Você pode ir lá e apagar o seu código-fonte, que aquele executável, aquele exe, ele vai continuar executando. Entenderam? Ou seja, a linguagem compilada, o código-fonte ele só precisa para ser compilado. Após ser compilado e você ter a execução do software, você não precisa mais daquele código-fonte. E uma linguagem, quando ela é dita uma linguagem interpretada, isso quer dizer que toda vez que ela vai executar, ela vai precisar de estar com o código-fonte. Alguns exemplos que a gente tem, por exemplo, é o JavaScript. Então, toda vez que vai executar o JavaScript, ele precisa estar com o código-fonte. Ele não gera um segundo arquivo com esse executável. Não, ele precisa estar com o código-fonte para que ele execute aquele código-fonte em tempo de execução. Entenderam? Isso, a gente fala que a linguagem Java é uma linguagem compilada e interpretada. Por quê? Quando a gente vai lá e faz, né, o nosso código-fonte lá na linguagem Java, ele vai gerar para a gente um bytecode, que é um outro código, certo? Um código que a máquina virtual do Java consegue interpretar. E essa linguagem, esse código bytecode que a gente fala, ele é uma linguagem interpretada. Ou seja, quando a gente está com o código Java e manda compilar, essa parte é uma compilação, faz parte da linguagem compilada. Quando ele gera o código de bytecode, ele torna-se uma linguagem interpretada, porque ele precisa ter aquele bytecode para que a máquina virtual consiga executar. Entenderam essa diferença? Quando a gente está trabalhando com Java, tem algumas palavrinhas, algumas letras que aparecem bastante no nosso dia a dia. Algumas delas são JVM, JRE e JDK. O que são cada uma dessas palavrinhas, dessas letras? A JVM é a Java Virtual Machine, ou seja, é a máquina virtual do Java. É ela que interpreta, né, o seu bytecode em cima do sistema operacional. Então você precisa ter a máquina virtual do Java no seu computador. A JDK é o kit de desenvolvimento Java. Provavelmente no seu computador você já deve ter um Java instalado, você já deve ter executado algum programinha ou já deve ter aparecido aquela tela de atualização do Java, né? Mas você ter apenas esse Java, que a gente chama de execução, ela não lhe permite, não lhe dá ferramentas necessárias para que você possa estar desenvolvendo os seus próprios códigos, os seus próprios softwares. Então você precisa instalar junto o JDK. E dentro do JDK você tem o Javac, que é o compilador, e o jar, que é o empacotador, que vai gerar um arquivo, o seu programa já dentro de um pacote, como se fosse um jar executável, um zip executável, tudo bem? E a gente tem o JRE, que provavelmente é o que você já tem aí no seu no computador, que é uma versão mais leve, né, do JDK, que é preparada apenas para execução. Ele tem a máquina virtual e as APIs para execução dos programas do Java. Pessoal, para desenvolver em Java a gente precisa de uma IDE. Para quem fez o curso lá do Algoritmos, lá a gente usou o Visual G, lembra? Aqui vocês podem utilizar outra IDE, tem IDEs específicas, né, do ambiente Java, mas eu vou dar como dica vocês utilizarem ou o NetBeans ou o Eclipse. Durante o curso eu vou focar no NetBeans porque eu acho que para quem está aprendendo, o ambiente do NetBeans ele é mais amigável, ele é mais user-friendly, né? Então, por isso, durante o curso eu vou utilizar o NetBeans, mas o código que a gente vai desenvolver, ele é o mesmo para qualquer ambiente de desenvolvimento que vocês vão utilizar. Então, vocês vão precisar instalar, né, o JDK e o NetBeans. Eu vou deixar o link dos downloads direto aqui nos comentários, nos blocos de notas, né? Vocês podem ir lá, clicar e fazer o download. Então é isso, pessoal. Hoje foi apenas a introdução, né, para vocês terem esse primeiro contato com a linguagem. Espero vocês na próxima aula já para a gente começar com a parte prática e vamos lá. Abraço, até a próxima. Se você tiver gostado, deixa um like. Se não tiver gostado, pode dar um dislike também.
Deixe um comentário se ficou com alguma dúvida e lembre-se, vocês podem ir lá no portal programando.com.br para acessar, fazer as atividades e retirar o seu certificado do curso, tanto de algoritmo quanto de Java, e lá também a gente tem o curso já de raciocínio lógico para concurso. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço!